Então, gente, é aquele negócio. Eu estava assistindo essa live com esses analistas e tá todos brasileiros falando, e o cara falou com muito desdém. É, não, isso aí não tem nada a ver com extraterrestre, deve estar assistindo nossas lives. Não tem nada a ver com extraterrestre. É engraçado isso, né? Aí, estranhamente, estava assistindo alguns podcasts americanos que eu sigo, e um deles, que é muito famoso, cara, um gurizão, estava entrevistando a Catherine Austin Fitts, de novo, aquela senhora banqueira que foi do governo Bush pai, pessoa que tem uma credibilidade monstruosa, é uma puta analista, que comanda o Solar Report, né? Que eu já mostrei para vocês vídeos dela aqui, falando, inclusive, dos bunkers, do desvio bilionário, trilionário, né, de recursos do governo americano para a construção de literais cidades subterrâneas para abrigar essas elites e tal. Pá. Mostrei para vocês, tem 2 lives atrás, eu acho. Quem não viu, assiste lá, gente. Aí o que é que acontece? Eu vejo a Catherine Austin Fitts, ela é muito popular, não é? Ela é muito respeitada. Tucker Carlson fez uma entrevista maravilhosa com ela, que eu usei o clipe para falar para vocês dos trilhões desviados. E esse gurizão, que eu esqueci o nome agora, mas ele é famosíssimo, o canal dele é gigante, tem milhões de inscritos e tal, entrevistando a Catherine Austin Fitts. E o que a Catherine fez? Começou a falar do GO, porque o gurizão perguntou. E chamou, inclusive, do senhor globalista, não é? E eu fiquei surpreso. Eu falei, opa, que coisa incrível. Catherine Austin Fitts falando aberto. Há uns anos, eu já sigo ela há uns 20 anos, gente. Eu sigo ela há uns 20 anos, mais até, eu acho. Tá? Eu já sigo ela há muito tempo. E eu já cheguei a ver um pequeno vídeo dela, que eu baixei o vídeo dela. Foi no canal dela, inclusive tirou da internet, ainda bem que eu baixei, um vídeo comprido, deve ter uns 40 minutos. E ela, inclusive, estava na Holanda, porque ela passa um período na Holanda e um período nos Estados Unidos, onde ela estava falando isso daí, dos cabeçudos, dos crânios alongados. Ela começou a abrir a coisa, tem uns anos isso daí. E que eu fiquei surpreso dela falar isso. E agora ela falou escancarado, gente. Escancarado. Ela é uma pessoa que não tem nada a ver com esse mundo extraterrestre, alternativo, espiritualista, sei lá, místico, não tem nada a ver. Ela é uma pessoa do mercado financeiro, mainstream, banqueira de investimento, porra, foi do governo Bush pai, uma senhora já de uma certa idade e tal, super respeitada, super tranquila, falando abertamente disso. Porém, aquele negócio, a gente vê que ela não está recebendo informações, entre aspas, manufaturadas, fabricadas. Compreendo que ela deva estar recebendo informações de alto nível, ou militar, ou de governo, alguma coisa assim lá dos Estados Unidos. Só que os caras estão cantando a pedra da maneira que interessa a eles. Eles estão distorcendo. E eu achei interessante um clipe, tem 2 minutinhos, né? Aí eu baixei esse clipe que eu mandei pro Cleitinho. Fala, Cleitinho! Cleitinho lá, o Cleiton Bernardo, lá do Dakla USA, San Antonio, Texas, fez uma dublagem com inteligência artificial. Eu fico impressionado, até a boca mexe igualzinho. Parece que ele está falando português. Mas é muito legal, gente. Olha, eu vou botar aqui para vocês e vamos lá. Eu vou parando para mim pontuar. Tá? Depois eu passo junto, assim, direto, corrido, porque eu acho importante esses conceitos. Porque tem muita gente que fala, como assim, GO? Muita gente acha que GO é uma coisa, acham que GO é uma coisa assim, como é que fala? É um negócio assim, mitológico, não é? Aí confunde com Illuminati, né? É tudo farinha do mesmo saco, mas não é exatamente como as pessoas acham que é. Tá, eu vou botar aqui, vamos lá. Vamos lá, botar aqui.
O que dizer? Você pode definir o senhor global? Global é o comitê que governa o mundo, então é um comitê no... Ela chama de global, o que ela chama de global, senhor global, justamente é o GO, gente, tá? O que a gente chama de GO em Dáquila. topo que toma todas as grandes decisões. E meu apelido para ele é Senhor Global. Qual que é o seu melhor palpite sobre quem é o senhor global? Eu acho que você tem grupos intergeracionais de capital. E agora... Olha aí, gente, o que ela falou? Eu acho que tem grupos intergeracionais de capital. Ela está falando das 13 famílias, tá? Tem a ver com os Rothschild, tem a ver com os Rockefellers e outros mais que eles mudam de nome, tá? Esses são banqueiros, são a mesma família que de geração em geração eles vêm ou muda de nome ou muda a fachada, tá? Eles vêm mudando, não são imortais, tá? Esse pessoal que vem controlando, tá? Através do domínio financeiro econômico. Isso aí vem da Babilônia, gente. A Babilônia era a grande capital Anunnaki na época. Inclusive, eles, 5, 6 mil, 7 mil anos atrás, eles mais ou menos que apareciam, né? Interagiam com o pessoal abertamente. Né? Então, o que acontece? Essas famílias, elas são famílias que têm a genética Anunnaki mais pura. Eles seriam os filhos dos filhos dos filhos dos filhos e casam entre si, eles para manter a linhagem, para manter o sangue, vamos dizer assim. E essa galera está sempre no controle. São sempre os mesmos, tá? São sempre os mesmos. Inclusive aqui no Brasil, eu vi um pesquisador, um historiador, que foi fazer genealogia de determinadas figuras oligárquicas brasileiras. Não vou dar nome, tá? Mas é meio que tá aí no YouTube. O cara tá bem ativo aí no YouTube, que ele mostra que são determinadas linhagens emparentadas com esse pessoal todo aí. Eles são todos parentes, tá? Essa galera é toda prima, não é? Apesar de terem nomes diferentes, eles mudam seus sobrenomes, não é? Vão para um lugar, vão para outro, se casam, eles mascaram através de inúmeras empresas, não é? De fundos, de coisa. Eles conseguem mascarar isso daí tudo, mas eles mantêm o controle, eles têm, vamos dizer, o controle total daqui de tudo, porque eles controlam o dinheiro, controlam as finanças. Eles é que instituíram esse sistema de bancos centrais, de empréstimos a juros, dessa escravidão financeira, não é? Que eles instituíram justamente para amarrar todo mundo na mão deles. E controlam tudo, gente, tá? Tudo. É isso aí que ela está falando. Agora eles estão sendo excessivamente influenciados por um culto de personalidade, talvez. Então, sim. Então, eu acho que você tem inteligência interdimensional, que é uma inteligência demoníaca. Interdimensional, inteligência demoníaca. Então, eu acho que essa coisa sobre o bem... Olha, outra coisa extremamente equivocada. Porque isso daí é um conceito que está se alastrando muito nos Estados Unidos. Essa coisa de ligar consciências interdimensionais, extradimensionais, com coisas demoníacas, com anjos caídos, com os nefilim, com não sei o que. Eles estão fazendo um mistureba disso daí que não tem absolutamente nada a ver com a verdade. Tá? Tudo que é dimensional, isso é importantíssimo para a gente entender. Todos os seres dimensionais são seres que uma vez foram físicos, que nem nós, que passaram pelo processo de transmutação, que é converter a matéria em energia, tá? Acelerar os prótons e elétrons aqui das nossas células, se acelera e vira mais energia e menos matéria. Aí você vai para um mundo paralelo, vamos botar assim. Uma maneira tosca de explicar, mas é uma maneira para que a gente possa entender. Isso daí, gente, é muito importante. Por quê?
Porque tudo aquilo dimensional, tá? Passou por esse processo. Todos os seres dimensionais, extradimensionais, que estão em outra dimensão, passaram por esse processo transmutativo. E esse processo transmutativo não é só um processo de mera física quântica, onde você acelera a sua atividade cerebral, seu salto elétrico entre suas células, aumenta o giro, não é, dos prótons elétrons das suas células, você vai acelerando a sua carga vibracional e aí você altera a tua densidade, pressão, não é, magnetismo, luz. O MDPL, você altera isso. E automaticamente você vai vibrar em outra dimensão. Você aparece, vamos botar assim, em outra dimensão. Some daqui e aparece em outra dimensão. Todos eles passaram por esse processo, mas não é só um processo físico, tá? Isso é importante. É um processo também que tem a ver com nível consciencial, com sabedoria, com neutralidade, que é o estado de graça. O estado de graça, apesar de ser uma frase mística, de conotações místicas, o que significa, de acordo com os nossos parceiros? Neutralidade. Neutralidade pressupõe um monte de coisa, tá? Um controle, um domínio, um nível consciencial de compreensão, não é? de visão de 360 graus, como nosso amigo Otávio fala, né? Então, o que acontece? Então, esses seres que conquistaram, é uma conquista, isso é um processo evolutivo, tá? Que estão lá, nessas dimensões superiores, nenhum deles, gente, tem nenhum tipo de conotação maléfica, negativa. Não existe. Todos eles são extremamente éticos, extremamente sábios, tá? Extremamente conscientes, tá bom? Então isso daí é uma falsidade. Isso daí eu já começo a pensar que eles já estão usando essa linguagem justamente para tentar nos colocar numa situação negativa quando a hora chegar, quando os seres escancararem a porta. Ah, esses aí são os demoníacos, são os interdimensionais, sei lá como eles falam, os extradimensionais. Eu já estou vendo isso daí. Já estou vendo isso daí. Muitos deles, principalmente muitas igrejas evangélicas americanas, falando, ligando com o Nefilim, eles estão fazendo um mistureba, né? Ligando com o anjo caído, que não sei o quê, que eles são seres demoníacos. Um absurdo total isso, né? E totalmente errado. Por quê? Porque nenhum ser dimensional que passou pelo processo transmutativo, nenhum deles tem nenhum tipo de conotação negativa, não tem nenhum tipo de atitude negativa, de baixo nível consciencial. São seres de elevadíssimo, elevadiça, ofa, tô aqui até, minha cabeça está indo a 1000 e minha boca não está acompanhando. São seres de elevada sabedoria e nível consciencial. Então isso aí está totalmente errado, gente. Quando ela está falando isso, não tem coragem. De repente ela até sabe tá mascarando. De quem ela fala são os Anunnaki. Essa turminha de terceira dimensão com seus lacaios, os Igiges, não é? Os Greys, essa galera toda aí de terceira dimensão, não tem nada a ver com dimensional, tá? Esse pessoal de terceira dimensão é que são os líderes que estão no topo. Bem, no caso aqui são os Anunnaki, e eles têm determinados seres aí, como os Greys, como os Igiges, que eles são seus asseclas, seus lacaios, seus office boy, né? A galera que faz o que... E ainda tem a Cabal, os Illuminatis, que seriam seus laranjas, que seriam a interface com o mundo aqui, de fato, né? Que seriam essas famílias todas, essas coisas, né? Que estariam embaixo de seus mensageiros. Seus mensageiros são aqueles que têm um contato direto com eles e que depois repassam isso tudo para os seus laranjas. Então, tem que ver a coisa, né, da maneira correta, gente. Isso aí são as informações de nossos parceiros, diretamente dos nossos parceiros,
E isso aí está muito errado. O que ela está falando é muito sério e já está dando medo no pessoal, né? Olha. Bem e o mal é real e não consigo mais encontrar Vola. Descobri isso uma vez, lá pelos anos 30, quando um físico britânico se levantou e disse: sabe, nós estamos sendo manipulados, mas de outras dimensões, por seres inteligentes de outras dimensões. Isso é muito sério. Estamos sendo manipulados por seres de outras dimensões. Negativo. Nós estamos sendo manipulados por seres desta dimensão, da terceira dimensão. Porém, advindos de outro anel do sistema Terra, do quinto anel, que é o grupo Anunnaki. Essa galera que está no controle, não é? Essa galera que tem o domínio consolidado aqui na Terra há 14 mil anos. 13, 14 mil anos. Depois do dilúvio de Noé, essa galera tomou conta. Tá? Teve o conflito entre eles, entre os irmãos, que a gente chama de Guerra dos Mundos, né? Entre nós de Indáquila, chamamos assim, os parceiros chamam assim, e depois essa galera consolidou e domina nesses milênios todos, tá? Implementando esse sistema de controle férreo aqui, não é? E não tem absolutamente nada a ver com seres dimensionais. Isso é totalmente errado, gente. Então eu acho que, sabe, se você estuda o cristianismo, se você lê a Bíblia, você está lidando tanto com inteligência divina quanto com inteligência demoníaca. E eu acho... Isso também é importante, gente. Isso é linguagem bíblica, tá? Vamos entender. Isso aí eu já conversei com os parceiros, com vários parceiros. Não existe inferno, não existe demônio, não existe Satã, não existe o ser maligno desse. Não tem nada disso, tá? Isso aí tudo é uma roupagem mística que foi colocada para dar medo nas criancinhas, porque através do medo você consegue manipular, tá? O que acontece é que, principalmente no caso da Bíblia, que, de novo, gente, é um livro muito difícil, tá, de ler, não é? E olha, eu sou um que estuda bastante aqui, e tenho várias, porque as edições são muito várias, já falei aqui com vocês disso. Tem muitas edições, muitas traduções, muitas interpretações. Com a ajuda de nossos parceiros nesses anos todos, a gente consegue ter uma ideia melhorzinha. O que a gente vê não tem nada a ver com forças divinas e com forças demoníacas, nada a ver. O que tem, sim, a atuação e interação com seres Anunnakis que se apresentam utilizando determinados nomes para impressionar o pessoal local. Obviamente, naquela época, suas tecnologias pareciam divinas, manifestações divinas, claro, porque o pessoal lá era muito primitivo, e também tem a interação com as 49 raças, que estiveram presentes lá também, em várias situações, tá? Que, inclusive, é um assunto que a gente não fala muito aberto, isso daí em live, né? Porque tem a ver com o sistema de crença, mexe muito com muitas situações meio que complicadas, tá? Então, a gente meio que se abstém. Mas é importante a gente entender isso. Não tem nada a ver nesses relatos bíblicos que a Catherine está falando. São demoníacos ou divinos. Não é bem assim, tá? São seres Anunnakis que pintam e bordam, gente. Essa galera não é flor que se cheira, não tem nada a ver com o demônio, com o demo, com nada disso. E os divinos, que seriam os positivos, os que estariam ajudando, então, seriam ligados às 49 raças, tá bom? Isso é importante. Que muita da liderança se envolveu profundamente com o ocultismo e com tipos de inteligência demoníaca. Não é isso. As nossas lideranças, eu acho que o pessoal aqui, vocês devem buscar muita informação, né? Devem ver que ultimamente eu tenho que ter cuidado agora com as palavras, né? Vocês com certeza já viram inúmeras situações de muitas lideranças nossas, sejam religiosas, sejam políticas, sejam artísticas, acadêmicas, envolvidos com determinadas práticas envolvendo criança, vocês sabem o que eu estou falando, né? Envolvendo determinadas coisas nojentas. Eu não posso descrever aqui, porque senão vai dar confusão, né? Mas vocês sabem, esses escândalos todos, esse rapper, o P. Diddy, lá nos Estados Unidos, está envolvido com isso.
com os artistas, o Epstein, o Jeffrey Epstein, né, que fez isso com pessoas do mundo político, empresarial. Isso é mundial, gente. Essa galera, entre aspas, se envolve com essas coisas ditas ocultas, com ordens secretas, ditas demoníacas, luciferianas. Né? Isso aí é uma roupagem mística para impressionar os carneirinhos. Quem está por trás são sempre os Anunnaki, gente. É sempre essa galera. Tá? Não tem nada a ver essas descrições demoníacas. Neguinho achou que vai ver o demo na frente. Isso não existe, gente. Isso não existe, tá? Isso tudo são, vamos dizer, roupagens místicas, não é, para facilitar a interação com esse pessoal, porque nem todos chegam em determinado entendimento e também não interessa a eles que esse pessoal entenda o jogo. Eles querem manter o pessoal dentro de um sistema de crença fabricado, artificial, onde eles seriam recompensados através de determinadas situações, e é isso aí. Não é? Tanto é que você vê esse pessoal todo envolvido com essas ordens ocultas e tal, que são pessoas em alto escalão de política, em alto escalão de artística, músicos, atores, cantores. Tá tudo aí, gente. É só pesquisar que vocês vão ver, não é? De grandes empresários. Essa galera tá toda envolvida com esse pessoal. Tem que fazer parte desse clubinho. Tem que beijar a mão dessa galera. Senão você jamais vai chegar numa posição de destaque e liderança. Por quê? Porque os Anunnakis precisam de pessoas fiéis à sua causa, entre aspas. Né? Precisam de carneirinhos obedientes que vão chegar nas posições de destaques, que é tudo carta marcada, gente. Essa galera é toda carta marcada, tá? Eles vão chegar nessas posições de liderança, né, posições de influência e vão ser controlados. Não é que vão chegar lá e vão começar a falar coisa que não interessa ao sistema. Né? Vão começar a falar coisas que vão ajudar a população a compreender o jogo. Ah, isso não pode. Aí eles são cortados. E aí, geralmente, muitos deles aí enlouquecem, despirocam. Aí você vê muitos, principalmente artistas, né, que não se seguram mais ou menos, eles não têm uma estrutura, principalmente estrutura de família. Tá aí por que também destruir a família, não é? Dividir, separar, fazer essa confusão toda, porque é o grande porto seguro nosso. E essa galera tem tudo família disfuncional, justamente para ficar abilolado aí fazendo besteira. E acabam mal. Né? E é isso daí, gente. Esse é o jogo que os controladores não querem que vocês percebam. Não é? E essas pessoas inteligentes, como a Catherine Austin Fitts, através da sua experiência, através do convívio até de bastidores em nível político, financeiro, econômico, mundial, começam a observar inúmeras incongruências, começam a ver que tem muito caô. Porra, peraí, esse negócio aqui não... O que é isso? Começam a ver o jogo pernicioso, né? E aí o que acontece? Eles começam a procurar. Mas aí, o que eles dão de beber? O que eles dão de comer? Esses caozinhos, essa conversinha fabricada. Para, vamos dizer, para saciar a sede de conhecimento que ela tem, no caso dela, mas de uma maneira distorcida. Mas ela está mais ou menos acreditando por causa do nível do pessoal que está dando as informações para elas. Isso é muito importante, gente. Eu acho, assim, importantíssimo para a gente entender isso daí. Uau! Então eu acabei de ler um livro e não faço ideia. Então eu tentei encontrar toda a teoria para explicar parte dessas coisas. Então, não estou dizendo que isso é verdade, mas acabei de terminar de ler um livro chamado Final Event, do Nick Redfern. Não sei se você já leu. E ele descreve, é uma exploração de um grupo de inteligência militar nos Estados Unidos chamado Collins Elite. Sim, Collins Elite. Sim. E eles passaram a acreditar que o fenômeno ET era um fenômeno demoníaco. Não era pessoas de outro planeta, era demoníaco, era coisa bíblica, certo. E olha como eles estão armando o circo. Isso daí,
ela está falando do Nick Redfern. Eu já li alguns livros dele. Esse que ela está falando, eu não conheço esse livro, mas eu já li o livro dele. Ele também é um grande expoente aí do mundo ufológico, mas totalmente pilotado pelos caguetes militares, pelos X9 militares que estão abastecendo ele com essa conversa para boi dormir. Eles estão começando a manufaturar porque não tem mais como controlar. Eles estão vendo que a coisa está fedendo. As manifestações luminosas nos céus, inclusive o Bilu falou recentemente isso daí, lá de New Jersey, os drones, que eu falei no começo do ano, né? Que a maioria daqueles drones não era drone nenhum, eram os seres das 49 raças com as suas sondas, começando a se mostrar, com as suas naves bioplasmáticas, começando a se mostrar. E estava dando desconforto nesse pessoal. Então, eles estão acelerando, não é por acaso que Catherine Austin Fitts, agora eu estou lendo aqui o nome do guri, Danny Jones. Esse cara tem um canal gigante. Entrevista um monte de gente legal. Tá? E não é por acaso que ela está aí falando abertamente, está se sentindo confortável. Eu sei porque eu a sigo há 20 e poucos anos. Ela está escancarando essa realidade agora. Só que ela está escancarando, repetindo, reforçando, tá? Esses paradigmas fabricados que o sistema está preparando para tentar segurar a narrativa na mão deles e para manter, tá, a população com medo desses seres. Ai, são seres. O que ela falou agora? Olha, isso que ela falou agora é muito importante. Olha só. Outro planeta. Era demoníaco, não era pessoas de outro planeta. O fenômeno ET era um fenômeno demoníaco. Não era pessoas de outro planeta. Era demoníaco, era coisa bíblica. Certo. E olha só, gente. Ela está frisando isso daí. Está reforçando isso daí. Não é só ela. Isso é um movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, muito forte, tá? Está sendo incentivado pelo sistema, pelos controladores, para dar medo na população. Para nego ver nave, sai correndo. Isso é o demo, é o cão, é o diabo, e não existe nada disso, gente. Isso é tudo uma fantasia. Não existe demônio, demo, cão, satã, como é descrito pelas inúmeras religiões aí, que acreditam nessas balelas aí. Não existe nada disso, tá? Não existe. Não existe inferno, não existe nada disso. Tá bom? Isso é uma grande construção para amedrontar a galera, porque é o grande trunfo das religiões, tá? O controle através do medo. Do medo. É assim que controlam. E o medo maior, não é? É o medo da morte. Esse é o grande medo maior aí que faz com que o pessoal realmente corra para essas coisas que não significam nada, são construções humanas, tá? Essas teologias aí são todas fabricação da cachola do homem, não tem absolutamente nada a ver com a realidade de como é, pelo menos descrito pelos seres das 49 raças que estão lá já, né? em dimensões muito superiores. Né? E então, gente, é justamente para nos amedrontar, para tentar manter o controle. Isso é extremamente importante, esse entendimento, porque daqui para frente isso vai esquentar, essa narrativa vai aumentar, tá? Eles vão frisar cada vez mais e já está na grande mídia martelando esse caô aí, não é? Para manter a população com medo desse fenômeno. E uma das coisas que ele descobriu foi isso. O que o Collins Elite aparentemente descobriu é que em muitos tipos de eventos de abdução extraterrestre, em eventos de abdução ET, se você invocasse Jesus Cristo, aquilo parava. O quê? Sim, foi isso que ele relatou e me chamou a atenção. Eu não sei nada sobre ele, mas... Gente, isso também é uma coisa que eu já escuto desde o começo dos anos 80, tá? Desde o começo dos anos 80, nas pesquisas de ufologia que Dona Irene fazia, que eu acompanhava, somente era um mero aprendiz na época, né? Era um padawan, né? Aí o que acontece? A gente já ouvia esse tipo de relato, esse tipo de narrativa de vários ditos abduzidos que invocavam o nome de Jesus Cristo e parava tudo e não sei o quê. Justamente para quê? Para criar essa noção
de que estamos tendo que ver com entidades demoníacas, seres demoníacos, que não tem, como ela falou, não tem nada a ver de ser seres de outros planetas. Também nem são, não é? São de outros anéis, tá? De outros anéis, tá bom? Mas não tem absolutamente nada a ver com isso. Isso é extremamente importante, gente. Eu não sei o quão eu tenho que reiterar isso aí, reafirmar isso daqui, porque esse tipo de narrativa vai tomar um corpo grande. É a narrativa que eles querem para trazer medo para vocês.